Em nosso último vídeo, demos continuidade à nossa jornada pelos biomas do Brasil. Vimos que o Cerrado é o segundo maior bioma do país e ocupa aproximadamente 24% de todo o território nacional. No vídeo de hoje, continuaremos a nossa jornada de conhecimento, mas se ainda não assistiu ao último vídeo, clique no link que está aparecendo no canto superior direito da sua tela e não perca nenhum segundo desta belíssima jornada pelo bioma Cerrado. E se você já assistiu, embarque comigo em nossa próxima jornada e vamos conhecer juntos o bioma Caatinga. E se você ainda não é inscrito, inscreva-se em nosso canal e ative o sininho de notificações. Assim, toda semana você receberá em primeira mão todas as novidades aqui do canal Área do Conhecimento. Agora, vamos ao que interessa? A Caatinga é um dos 6 biomas brasileiros e concentra-se na região nordeste do Brasil. Ele ocupa cerca de 12% do território nacional e cobre os estados do Ceará, Piauí, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia e também um pedaço do norte de Minas Gerais. Nesse bioma, o clima é quente com períodos prolongados de estações secas e a irregularidade das chuvas influencia diretamente na vida dos habitantes, dos animais e vegetais. A diversidade de espécies é menor se comparado aos biomas como a Mata Atlântica e a Amazônia, por exemplo. No entanto, estudos recentes revelam um grande número de espécies endêmicas. A vegetação é caracterizada por arbustos tortuosos, com aspecto seco e esbranquiçado por quase todo o ano. Quando pensamos no bioma Caatinga, nossa imaginação normalmente cria a imagem de um lugar seco, com árvores quase sem folhas e esbranquiçadas. Bem, é correto pensarmos assim, pois a vegetação Caatinga se apresenta desta maneira em grande parte do ano. Entretanto, no período das chuvas, a Caatinga muda de aspecto e a paisagem fica verde e aparece até flores. Dá para acreditar? É um espetáculo à parte. A vegetação da Caatinga é composta por plantas xerófitas, ou seja, ela é constituída por espécies que acabaram criando mecanismos para sobreviverem em um ambiente com poucas chuvas e baixa umidade. Neste bioma é comum encontrarmos árvores de pequeno porte e arbustos. Algumas espécies desenvolveram suas folhas transformando-as em espinhos. Um bom exemplo desse fenômeno são os cactos, que além de diminuir a perda do líquido com a redução das folhas, armazenam água em seu caule. Existem também espécies que perdem suas folhas durante o período de seca, dando a impressão de que a vegetação está morta, sem folhas, sem verde, só caules e troncos secos e retorcidos. Mas não está. Na verdade, as plantas permanecem bem vivas, utilizando, por exemplo, suas raízes bem desenvolvidas para obter água armazenada no solo. Outras espécies ainda desenvolvem raízes na superfície, o que lhes permite, no período das chuvas, absorver o máximo possível da água que cai sobre os terrenos. É sabido que os cactos são a figura mais representativa da Caatinga, mas não são os únicos representantes. Mesmo com um pequeno período de chuvas, existe uma variedade de espécies de vegetais. Entre elas, podemos citar o mandacaru, a coroa de frade, o xique-xique, o juazeiro, o umbuzeiro, a aroeira, o angico, a barriguda, a bromélia, a carnaúba, entre outras. A fauna deste bioma possui hábitos noturnos para evitar a movimentação nas horas mais quentes do dia. A classe dos répteis compreende espécies como lagartos, serpentes, tartarugas e jacarés, muitas vezes adaptadas e com hábitos que permitem a sua sobrevivência neste clima árido. Dentre elas, podemos destacar o jacaré-coroa, ameaçado de extinção, a iguana, a cobra caninana e a jararaca da seca. Vale lembrar que os dinossauros, há milhares de anos, estiveram presentes neste bioma, cujas pegadas e outros vestígios podem ser encontrados em sítios arqueológicos, como o Monumento Natural Estadual do Vale dos Dinossauros, na cidade de Sousa, na Paraíba, e os vestígios nas bacias do Araripe, localizada entre os estados do Ceará, Pernambuco e Piauí. Existem ainda vestígios no Rio do Peixe, na Paraíba,
e no Recanto Tucano-Jatobá, na Bahia. Os lagartos são muito comuns na região. 40 espécies deles já foram catalogadas. Entre elas estão o calango verde e o calanguinho. Algumas aves são moradoras típicas da Caatinga. É o caso do carcará, da asa branca, do beija-flor de gravata vermelha, do soldadinho do araripe, da gralha cancã. Neste bioma vivia a ararinha azul, considerada extinta pelo IBAMA. A ararinha azul é uma das aves mais raras do mundo. Estima-se que existam apenas 177 indivíduos em cativeiro no mundo todo. Na natureza, a espécie está extinta desde o ano 2000. Outra ave em estado de conservação crítico é a arara azul de Lear. Encontrada apenas em uma pequena área do interior da Bahia, mais especificamente nos municípios de Canudos, Euclides da Cunha e Jeremoabo. Ameaçada pela perda do habitat e captura para exportação, ela vive nas palmeiras licuri, cujos frutos são seu principal alimento, e faz os seus ninhos em cavidades nos paredões de arenito. Os anfíbios são animais numerosos na Caatinga, abrangendo cerca de 79 espécies. Para falar dos mais conhecidos, podemos citar o sapo-cururu, a perereca de capacete e algumas rãs que, durante a seca, para se defender da desidratação, se enterram ou procuram microhabitats onde exista umidade e a temperatura se mantenha mais fria em relação ao meio ambiente. Também existem muitos mamíferos na Caatinga. Ele abriga cerca de 178 espécies. Entre as árvores secas e em terrenos pedregosos, podem viver espécies ameaçadas de extinção como a onça parda, a onça pintada, o gato do mato, o guigó da Caatinga, que é o único primata endêmico nesse bioma, e o tatu-bola, espécie endêmica do Brasil. Também é possível encontrar nesse bioma muitas espécies de morcegos. Merecem destaque outras espécies endêmicas da Caatinga. São os roedores, como o mocó e o rato de fava. Nós também podemos encontrar neste bioma o veado campeiro, o veado caatingueiro, o caititu, o cachorro do mato e a cutia. Estes animais também fazem parte do grupo de mamíferos distribuídos na Caatinga. Aproximadamente 241 espécies de peixes são encontradas neste bioma, entre as quais destacam-se as espécies de importância econômica nativas da Baía do Rio São Francisco, como por exemplo o dourado, o pacumã, o curimatã-pacu e o surubim. Insetos como vespas, abelhas e formigas, além de várias espécies de moscas, pernilongos e besouros, também podem ser encontrados neste bioma. O solo do domínio da Caatinga é rico em minerais e pobre em matéria orgânica, visto que a decomposição desta matéria é prejudicada pelo intenso calor e a luminosidade presente em todas as épocas do ano. Por possuir um tipo de solo raso, frequentemente são encontrados fragmentos de rochas, dando-lhe um aspecto pedregoso e solos assim dificilmente armazenam água. Este bioma apresenta duas formações principais, planaltos e grandes depressões. Nas regiões mais altas, fragmentos de rochas também são encontrados. É comum olhar para planaltos nordestinos e ver em seus topos grandes pedras parecendo que irão rolar a qualquer momento. Mas não se preocupe, você pode passear pela Caatinga sem medo, pois estas pedras são normais no relevo deste bioma. Os pontos mais altos deste bioma abrangem os estados de Alagoas, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte. Seu nome, Serra da Borborema. A Serra da Borborema, ou Planalto da Borborema, tem uma altitude média de 500 metros, tendo picos que ultrapassam os 1.000 metros de altitude, como o Pico do Jabre, localizado no estado da Paraíba, e os picos da Boa Vista e do Papagaio, no estado do Pernambuco. As depressões são terrenos aplainados, normalmente mais baixos que as áreas em seu entorno, e que podem apresentar colinas. A maior depressão da região é a Depressão Sertaneja São Francisco, localizada em grande parte dos estados do Ceará e Rio Grande do Norte, e numa proporção menor em Pernambuco, Paraíba, Alagoas, Sergipe, Bahia e centro-oeste de Minas Gerais. O Planalto é uma grande barreira para as nuvens carregadas de umidade que vêm do Oceano Atlântico em direção ao interior. Quando essas nuvens encontram esse paredão,
elas se condensam, provocando chuvas nas regiões mais baixas do lado oriental do Planalto, ou seja, o lado voltado para o oceano. As nuvens não conseguem ultrapassar o Planalto da Borborema. Isso dificulta a ocorrência de chuvas do lado ocidental, que é marcado pela seca. Este lado seco é o que faz parte do bioma Caatinga. Os rios que fazem parte da Caatinga brasileira são, em maioria, intermitentes ou temporários. Isso quer dizer que esses rios secam em períodos em que não chove. No caso deste bioma, onde há escassez de chuva durante a maior parte do ano, os rios que nascem na região ficam secos por longos períodos. Rios que nascem em outros lugares, como o São Francisco e o Paraíba, são fundamentais para a vida na Caatinga, pois atravessam os terrenos quentes e secos em seu caminho para o mar. Estes rios são tão importantes que deram nome a duas bacias hidrográficas que banham o território: a Bacia do Rio São Francisco e a Bacia do Rio Paraíba. A bacia costeira do Nordeste Oriental também é localizada nesta região. Para enfrentar a falta de água nas estações secas, os moradores da Caatinga constroem poços, cacimbas e açudes. Mesmo com estes mecanismos, na maior parte das vezes, só conseguem obter água salobra imprópria para o consumo. O clima da Caatinga é chamado de semiárido. São características desse tipo de clima a baixa umidade e o pouco volume pluviométrico, ou seja, uma quantidade reduzida de chuvas. Como já dito anteriormente, são longos períodos de ausência de chuvas, podendo chegar a 8 ou 9 meses de seca por ano. Este clima irregular influencia o curso dos rios, que secam em determinadas épocas, diminui a disponibilidade de água para as plantas, animais e seres humanos e aumenta a aridez do ambiente. O clima, então, é um fator determinante na Caatinga. Ele acaba definindo a paisagem e os hábitos dos moradores deste bioma. Bem, chegamos ao fim da terceira parte da nossa jornada. No próximo vídeo, conheceremos outro bioma brasileiro. Gostou de conhecer um pouco mais sobre o nosso país e as suas riquezas? Deixe um comentário nos contando. Eu vou ficando por aqui, mas lembre-se, se você gostou desse vídeo, não deixe de se inscrever no canal, curtir, comentar e compartilhar ele com os seus amigos. Afinal, sempre é bom compartilharmos conhecimento, não é mesmo? Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau!